A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, com a graça do Senhor Jesus, mais uma edição deste programa Momento de Santidade. Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês uma parte do segundo livro de Reis, capítulo 19, o verso 30. Só um versículo e aí depois eu explico o contexto. Segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 30, diz assim: O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos por cima. Presta atenção. Raízes para baixo e frutos por cima. Raízes para baixo e frutos por cima. Talvez seja uma palavra que a princípio a gente lendo, a gente não conseguiria entender qual é o propósito de Deus, o que Deus tem reservado, qual é a mensagem, qual é o ensinamento da palavra. Então nós temos que sempre partir para o contexto, porque o contexto explica o texto. O contexto sempre nos dá a base para a correta interpretação de qualquer pregação, de qualquer ensino. Esse texto ele nos remete à época do rei Ezequias, que governou em Israel do ano de 716 até 687, e ele teria recebido uma carta de ameaça de um rei, o rei da Síria, Senaqueribe. Esse relato está ali no segundo livro de Reis, capítulo 9, do verso 10 até o verso 13. Para resumir para você, vamos dizer assim, o teor dessa carta, era uma carta de ameaça, onde o rei dizia: olha, eu vou destruir a sua cidade, eu vou destruir você, eu vou destruir o seu reinado, eu já fiz isso com o rei tal, já fiz isso com o rei tal, e eu vou fazer isso com você. Então era uma ameaça real, verdadeira, palpável, plausível e que de fato então poderia acontecer. Nessa, vamos dizer assim, investida, o que o rei faz? O que seria, vamos dizer assim, ou qual seria a reação correta de um rei temente a Deus, de um rei que andava nos caminhos do Senhor? Ele pega aquela carta, naturalmente, a primeira coisa que ele faz, ele a leu, inteirou-se do seu inteiro teor. E aí o que ele faz? No capítulo 19, no verso 14, diz que ele subiu à casa do Senhor, ou seja, ele foi para a igreja, ele foi para o templo, ele foi para a casa do Senhor e ele foi falar com Deus sobre essa ameaça. Ele orou ao Senhor. Primeiro adorou o Senhor, versículo 15, fez toda a sua adoração. No verso 16 ele clamou a Deus dizendo: inclina, ó Senhor, o teu ouvido, ouve. E daí ele falou da situação, de toda a ameaça, ou seja, ele pega a sua situação de conflito, de problema, de angústia, de ameaça e vai para Deus, ele vai para o Senhor. É a melhor coisa que você e eu podemos fazer em dias de angústia, em dias de tribulação, em dias de sofrimento, em dias de dor, naqueles momentos em que nós não sabemos mais o que fazer. Existem situações que a gente não tem palavras, que a gente não tem solução, mas Deus tem, o Pai tem, o Senhor tem solução para tudo. Então ele vai para a presença do Senhor. Então no versículo 20, Deus manda dizer para ele: eu ouvi a tua oração. Olha para mim aqui, presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus sempre vai ouvir a sua oração. Você às vezes pensa que Deus não está te ouvindo, mas eu quero dizer para você neste exato momento que as tuas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor. Deus tem ouvidos para você. Ele entende a tua luta, entende a tua dor, entende o teu clamor e está pronto para livrar você à medida que você chegar na sua presença. Então a certeza da oração respondida. Em meio a esse caos todo, se levanta um profeta e o profeta Isaías, e ele vem então com esta palavra de alento. Deus sempre tem uma palavra no meio do caos. Deus sempre tem uma palavra quando nós achamos que está tudo perdido. A palavra profética do profeta Isaías dizia que poderia passar 1, 2 ou 3 anos de luta ou de escassez, onde eles comeriam apenas aquilo que sobraria.
Mas haveria um momento, e essa foi a palavra do profeta, em que eles iriam plantar e eles iriam produzir. Eles iriam plantar, iriam colher, eles iriam plantar e teriam em abundância. E a minha Bíblia diz, ainda que a videira murche, ainda que não haja fruto na terra ou na videira, Deus é fiel para levantar e para trazer o sustento. A minha Bíblia diz no Salmo 92 que na velhice nós continuaremos dando frutos, e essa tem sido a minha experiência. Eu tive 3 infartos já, e no terceiro infarto, eu estava deitado sobre a maca no hospital esperando o tratamento, e eu fiquei 5 horas deitado em cima da maca. Foi um tempo terrível, de muita dor, de angústia. Eu vi uma senhora morrendo ali no meu lado, eu chamei a enfermeira e disse, deu um probleminha ali. Ela disse, sim, acabou de falecer. Um outro senhor muito mal do outro lado, e eu ali angustiado, deitado naquela maca. E então eu lembrei de uma palavra que Deus me deu, baseado nesse Salmo 92, os versos 12 a 14, de que os meus melhores frutos estariam na minha velhice. Deus falou comigo dessa maneira, os meus melhores frutos estariam na minha velhice. E então eu comecei, deitado naquela maca, eu comecei a cantar, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos, aquele hino que você conhece, do irmão Nani Azevedo. Eu comecei a cantar e a enfermeira chegou e disse, você está morrendo? Ela falou para mim. E você está cantando? Eu falei, sim, eu não vou morrer. Eu não vou morrer porque eu estou lembrando neste momento que Deus declarou ao meu coração que os meus melhores frutos estariam na minha velhice. E aquilo foi como um bálsamo para o meu coração. Eu fui para o cateterismo, botei 2 stands aqui dentro e eu voltei para casa, para minha família. E eu estou aqui. Eu estou aqui para abençoar a sua vida, para ser bênção para você. No meio do caos, no meio da dificuldade, quando tudo parece perdido, Deus vai levantar um profeta e o profeta vai falar ao seu coração, ele vai trazer esperança ao seu coração, ele vai trazer confiança ao seu coração, porque Deus, ele jamais desampara os seus. Eu queria que você colocasse de alguma maneira essa palavra que eu estou entregando para você, que você colocasse ela no seu coração. Você pode estar passando o momento mais crítico, mais perturbador da sua vida. E você vai ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor vai chegar ao seu coração, e Deus vai te animar, e Deus vai te fortalecer. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Então esse era o contexto. Esse era o contexto, dessa palavra, onde o profeta ele diz, olha, Judá ainda vai lançar raízes para baixo e vai dar frutos por cima. Então Deus está falando aqui de frutificação, de produção de frutos. Ei, preste atenção no que eu estou te dizendo. Você ainda vai produzir muito. Você que foi injustiçado, que foi preterido, que foi deixado de lado, a sua vez vai chegar. Deus está falando ao seu coração. Você ainda vai produzir demais. Na Bíblia, nós sempre vamos encontrar referências do homem, da pessoa sendo comparada a uma árvore que produz. Por exemplo, o Salmo 92 fala de uma árvore plantada na casa do Senhor. Presta atenção, plantada. Nenhuma palavra está na Bíblia por acaso, nenhuma. Uma árvore plantada. O Salmo 1, o verso 3 diz que o homem é bem-aventurado. No verso 1 ele fala aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E aí no verso 3 diz, ele é como árvore plantada. Pode conferir na Bíblia aí, árvore plantada. Salmo 1 verso 3, Jeremias 17 verso 8 diz que o justo é como uma árvore plantada junto às águas. Lucas 13 verso 6, talvez um dos textos mal estudados e mal compreendidos que nós temos na Bíblia, diz que um homem tinha uma figueira
plantada. É essa a palavra que eu quero destacar agora. Daqui a pouco eu vou destacar outra. Tá? Uma árvore plantada, uma figueira plantada. Para produzir em primeiro lugar, escute, precisa estar plantado, precisa ter raízes profundas, raízes para baixo, como o profeta Isaías declarou à nação de Judá. Raízes para baixo e os frutos por cima. A raiz não depende do fruto, mas o fruto depende da raiz. Sem raízes a árvore seca. E árvore seca, segundo o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, no verso 19, não presta para nada a não ser para ser lançada ao fogo. Uau! Que palavra de juízo! Árvore seca, para nada presta, senão para ser lançada ao fogo. Não é palavra minha, é palavra do Senhor Jesus. É pelas raízes que a árvore ela cresce saudável. Neste Salmo 92, no verso 13, talvez seria interessante a gente dar uma olhada com atenção. Quando fala da produção de frutos, ele diz que essa árvore estaria plantada, Salmo 92, o verso de número 13, plantados na casa do Senhor. Veja que coisa, onde estaria plantada essa árvore? Na casa do Senhor. É uma boa terra, é um bom lugar para estarmos plantados. Fora da casa do Senhor, nós vamos produzir frutos defeituosos. Fora da casa do Senhor, nós vamos produzir frutos que ninguém jamais vai poder aproveitar para qualquer coisa. Somente plantados na casa do Senhor, estando debaixo de cobertura espiritual, sendo cuidado, sendo amado, é que nós teremos condições de crescer saudáveis e produzir de maneira saudável para a edificação de outras vidas. A primeira coisa é precisa estar plantado. Por que eu falo isso? Porque tem crente que não para em lugar nenhum, tem cristão que não para em lugar nenhum, tem gente que você nem pode perguntar, escuta irmão, como é que está a igreja? Porque ele vai dizer, não estou mais nessa igreja, agora estou na igreja tal, e depois daquela igreja tal ele vai para outro lugar, depois para outro lugar, ele não cria raízes, e se não criar raízes, não produz, ele vai ser um cristão problemático, ele só vai levar problema de um lugar para outro lugar, não vai criar raízes e não vai produzir. Pode parecer um pouco duro o que eu estou dizendo aqui, mas é a leitura da realidade. Eu sou pastor e eu sei como é que as coisas funcionam, eu sei como as coisas são. Gente que não cria raiz, e o texto está falando em estar plantado na casa do Senhor. O Salmo de número 1, que foi o que eu falei para vocês também, no verso 3, ele diz que esta árvore estaria plantada junto à corrente de água, se eu não me engano. Vou conferir aqui na palavra. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que coisa mais linda. Plantada junto à corrente de águas. A minha Bíblia ensina que Jesus é a nossa fonte de água viva. Se nós estivermos plantados próximos a Jesus, ao lado de Jesus, com as nossas raízes sendo alimentadas em Cristo, nós seremos extremamente produtivos no reino de Deus. Plantado na casa do Senhor, plantado junto à corrente de águas, a mesma coisa que diz Jeremias capítulo 17, verso 8, Plantada junto às águas, que no dia da sequidão não vai temer o calor, mas ela vai continuar produzindo, ela não vai se deixar perturbar. Coisa mais linda, uma árvore plantada junto ao veio de águas, junto à corrente de águas, ela jamais murcha, ela jamais seca. Então o melhor lugar para nós estarmos plantados é na casa do Senhor ou junto à corrente de águas. O texto de Lucas, que eu falei que talvez fosse o mais incompreendido de todas, diz que um homem tinha uma árvore plantada na sua vinha. Vinha, na Bíblia, é símbolo da nação de Israel ou símbolo do reino de Deus. Então o homem tinha uma árvore, estava plantada na vinha, ou seja, estava plantada no reino. Não era uma árvore qualquer, ela estava plantada no reino, guarde isso. Então Deus, o Senhor da vinha, o Senhor daquela árvore, que representa Deus, vinha procurar frutos durante 3 anos e não achava. Então chamou o viticultor, que aqui representa Jesus, e disse,
Corta essa árvore. Por que ela está ocupando inutilmente a terra? Eu quero os frutos. Meu irmão, presta atenção aqui. Eu tenho 3 anos depois da minha conversão para começar a produzir, senão o machado vai chegar. Tem gente convertida há mais de 3 anos e que nunca produziu nada a nível de reino de Deus. Nunca ganhou uma pessoa para Cristo. Nunca ofertou, nunca dizimou, nunca ajudou em missões, nunca evangelizou, nunca entregou um folheto, nunca orou por quem quer que seja. O juízo vai chegar, o machado vai vir. Deus mandou o machado pegar aquela árvore. E o viticultor, que é Jesus, que é o nosso intercessor, ele disse: não, Senhor, deixa mais um ano, deixa eu escavar aqui ao redor. E quando escava, provavelmente iria cortar algumas raízes. E ele diz: eu vou colocar estrume ao redor dessa árvore. Eu nunca esqueço do meu pai nas plantas, nas árvores que ele plantava na fazenda, ali no Carumbé, no município de Itaporã. Fazia os buracos e mandava a gente ir na mangueira trazer o esterco do gado, e ali a gente colocava para aquelas árvores poderem produzir em abundância. Jesus disse: eu vou colocar esterco. O esterco simboliza, por mais drúxula que seja a comparação, simboliza a palavra de Deus, que é aquilo que dá vitalidade para nós, é aquilo que nos faz crescer. Então o viticultor, que representa Jesus, ele fala: não, deixa eu trabalhar essa árvore, vai chegar o dia em que ela vai produzir. Então você tem 3 anos para começar a produzir e mais 1 ano de lambuja por conta da intercessão de Jesus. Então está mais do que na hora de nós começarmos a trabalhar no reino de Deus. O ramo que não produz, ele é cortado. A árvore que não produz, ela é cortada e ela é lançada ao fogo. Tudo aquilo que um crente infrutífero precisa é do trabalho desse viticultor. Nós temos falado exaustivamente aqui nas nossas programações que nós temos um intercessor junto ao Pai. Nós temos um advogado que nos defende. Então, quando a ameaça do machado chega, Jesus, ele entra em cena. E ele começa a interceder por mim, por você. Ele começa a interceder por aquele que está só sugando. Recebe aqui, recebe ali. Tem gente que vai para a igreja só para isso, só para receber. Ele é gordo espiritualmente. Ele está abastado espiritualmente. Ele não divide, ele não reparte, ele não dá. Ele não faz o outro prosperar como ele tem prosperado. E essa é o meu grande questionamento nos últimos tempos. Deus tem me dado a graça de trabalhar como um mestre da palavra, como alguém que ensina, que tem zelo no ensino. E a minha igreja, a igreja que eu pastoreio, a Casa do Pai aqui em Lages, ela é caracterizada por isso. É uma igreja que aprende em profundidade, é uma igreja que aprende a palavra, mas ela tem uma grande dificuldade, que é a dificuldade em ir e repartir, em ir e dar, em ir e entregar. Estão muito bem plantados, muito bem cuidados, muito bem pastoreados, mas quando chega na hora de ir, são reticentes. E essa tem sido a tônica das minhas últimas pregações na igreja, dos meus últimos desafios. Está na hora de nós partirmos para o ataque, de nós partirmos para o campo, de nós partirmos para a missão. Está mais do que na hora de nós partirmos para o trabalho social, de nós alcançarmos os inalcançáveis, de nós alcançarmos os marginalizados, de nós alcançarmos aqueles que não têm vez do que aqueles que não têm voz. Os recursos da igreja não são para construir prédios, os recursos da igreja são para abençoar o órfão e a viúva, para abençoar aquelas pessoas que nada têm, que nada podem. E essa tem sido a visão que eu tenho batido, que eu tenho passado para os irmãos da casa, para os irmãos da igreja. Há todo um trabalho que o viticultor tem feito, que é Jesus. Talvez você e eu, neste momento, nós precisemos dessa ação de cortar algumas raízes que estão se alimentando do que é errado, daquilo que é pernicioso, daquilo que impede uma produção linda e maravilhosa. Eu tenho um sítio em São José do Cerrito, e de vez em quando, eu levo para lá algumas mudas de árvores frutíferas. Eu já plantei mais de 250 árvores lá, e eu estou fazendo aquele lugar inóspito que era virar um recanto, um paraíso.
e todas as vezes que eu vou lá e uma daquelas minhas árvores estão produzindo, o meu coração ele se enche de uma alegria tão grande que é quase impossível de narrar, porque você olha para aquela plantinha que você plantou há 3, 4 anos atrás e agora a ver produzindo não tem alegria maior do que essa. E aí vai lá, por exemplo, como eu fiz esses dias, de encher as mãos de araçá e poder comer um araçá que você mesmo plantou. Deus é assim conosco, Ele fica olhando para nós e dizendo: ei, quando é que eu vou poder passar com o meu balaio, com o meu cesto e vou poder colher desse fruto que eu tanto espero? Você nasceu e foi plantado para frutificar. Você nasceu, foi plantado para dar muito fruto. Se tiver alguma coisa para ser podada, essa é a função de Jesus. Não é minha, não é sua. O Senhor Jesus, Ele faz isso com maestria. Ele poda os ramos, existe toda uma técnica correta para você podar uma árvore, existe o tempo certo de você podar uma árvore, existe o tempo certo de você podar uma parreira, tem um tempo certo, né? O lugar certo de cortar, para não matar, para não secar. Então existe toda uma técnica, e essa técnica o Senhor ele usa com maestria em relação às nossas vidas. Basta que a gente diga: Senhor, eu estou pronto, eu permito que o Senhor trabalhe essa área na minha vida e o Senhor possa colher os frutos que o Senhor tanto deseja. Os frutos são para a glória de Deus. Eu repito, os frutos são para a glória de Deus. Ele os quer. É o Senhor que quer. O Senhor deseja, é o Senhor que colhe. Você e eu somos árvores, ou como árvores, plantadas na casa do Senhor, junto à corrente de águas, que no devido tempo dão o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Pode vir a prova que for, a tentação que for, a perseguição que for, o problema que for, nós não vamos murchar, nós não vamos secar, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é a nossa água, é a nossa fonte de água viva. Falei para você isso? Vamos orar então. Paizinho amado, Paizinho querido, obrigado porque o Senhor nos trata com tanto amor, com tanto carinho. Obrigado, Senhor, pelo trabalho do viticultor que é Jesus. Obrigado porque Ele nos poda, Ele nos corta e faz isso com todo amor, com toda a maestria, para que possamos produzir ainda mais. O Senhor Jesus não quer matar a árvore, Ele não quer nos matar, mas Ele quer fazer com que venhamos a produzir cada vez mais. Eu oro, Deus, para que a Tua igreja, nesse tempo do fim, se torne uma igreja extremamente produtiva para a Tua honra e para a Tua glória. Eu oro por esse cristão, por esse crente, por esta pessoa que foi injustiçada, que foi machucada por palavras, que foi ferida de alguma maneira. Há esperança para esse que foi machucado, para esse que foi ferido. Ainda vão produzir muito para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Eu oro para que a Tua bênção ela venha sobre esta casa, sobre esta família, e ela permaneça em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, muito obrigado pela audiência. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação.
Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação.